Olá, eu sou a Nayara, seja bem-vindo ao canal. Nesse canal a gente vai conversar um pouco sobre as minhas experiências com Deus. E hoje eu quero começar de uma forma diferente, porque hoje eu vou relatar uma das muitas ações de Deus na minha vida e na vida da minha família. E eu vou começar pela data. Em dezembro de 2021, eu trabalhava fora. Meu filho já estava na escolinha. Nós tínhamos uma rotina. E dentro dessa rotina, o Douglas ficava com uma babá na minha casa mesmo. No começo de dezembro, meu filho começou a ficar doente. Teve sintomas de resfriado, nariz escorrendo, uma tosse. Então, eu passei a levá-lo na UPA, né, a unidade de pronto atendimento da minha cidade, conforme ali ele tinha sintomas. Os médicos o atendiam e tratavam esses sintomas. Então, ele tomou xaropinhos, tomou dipirona, né? Todos os remédios que tratavam os sintomas que ele apresentava. E eu sempre tive justificativas, de acordo com os sintomas dele, aquilo que ele tinha: resfriado, uma gripe, uma virose, uma alergia. E isso perdurou cerca de 26 dias. Então, do dia 1 de dezembro até o dia 26 de dezembro, eu fui num total de 10 vezes na unidade de pronto atendimento da minha cidade levar o Douglas para ser avaliado, fazer exames. E nesses exames, né, que hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, o dele foi se agravando, né? E conforme vieram os sintomas, cada médico teve ali a sua conduta. Só que todos eles focaram somente nos sintomas e não na causa e o diagnóstico do que ele tinha. Então, no contexto, eu quero que vocês saibam somente em resumo, porque tem muito detalhe. O Douglas teve um quadro de resfriado, algum tipo de bactéria, que depois eu fui descobrir qual foi. E essa bactéria não foi atacada pelos antibióticos, ele não teve um antibiótico. Então, ao tratar os sintomas com xaropes, foram soluções ali, só taparam o sol com a peneira, posso falar? E no quadro de febre, tudo, né? Cada remedinho tratou um sintoma, então os sintomas foram abafados e chegou um determinado momento ali, no dia 26, 25 de dezembro, 26 de dezembro, que ele já estava apático, sem comer, sem querer brincar, sem fazer nada. E eu retornei ali no dia 26 e falei: gente, olha, se vocês não fizerem nada, aí eu vou ser obrigada a fazer um barraco, né? Cheguei lá e falei: olha, se vocês não fizerem nada, se vocês não internarem ele. Fui um pouco brava. E, graças a Deus mesmo, um médico resolveu refazer os exames e já internou ele, porque ele estava com um derrame pleural e algumas bolhas no pulmão. Dali, da unidade de pronto atendimento, ele foi transferido à Santa Casa da Cidade, e da Santa Casa da Cidade, após fazer alguns exames, como não havia um cirurgião pediátrico na cidade, ele foi transferido a outra cidade para uma UTI. E indo lá, nessa outra cidade, com ótimos médicos, uma ótima aparelhagem, ele fez vários exames, várias tomografias, exames na artéria, exames de sangue, exames de urina, olha, muitos exames. Do dia que nós fomos transferidos, né, que foi dia 1 de janeiro de 2022, nós ficamos lá até o dia 2 de fevereiro de 2022. No dia 5 de janeiro, o médico me informou que ele tinha aquele derrame pleural e seria necessário fazer um corte e inserir um dreno para tentar drenar aquele pus, né? Todo aquele pus ali que estava atrapalhando ele de ter a respiração, o movimento de respiração. E ele já estava no oxigênio, tomando soro, né? Medicamentos. O pus estava tão espesso que ele não saía no dreno. Então, foi feito o pedido de um medicamento, tentado o líquido, né? Colocaram a medicação no dreno para que o líquido entrasse em contato com o medicamento e diluísse aquele muco, mas isso não funcionou. Ele continuou num quadro ali onde a oxigenação dele estava baixa. Então, depois de várias outras tomografias e repetição de exames, eles puderam diagnosticar ali o que tinha acontecido. E eles, no momento, dois médicos, né? Dois cirurgiões pediátricos, estavam ali, um questionando o outro na dúvida se o Douglas estava com uma hérnia diafragmática ou se ele estava com abscesso pulmonar. Depois de outros exames, foi confirmado. Ele teve um quadro que se agravou, que ocasionou o derrame pleural e o abscesso pulmonar. A bactéria andou livremente, né, por não ter tido a medicação logo no início, se instalou no pulmão e ocasionou tudo isso. A pneumonia se agravou para um derrame pleural e o abscesso, onde a bactéria já tinha ali consumido, feito bolhas no lado esquerdo do pulmão dele, onde já tinha afetado uma grande parte e seria necessário fazer a remoção dessa área ali afetada pela bactéria. Então ele foi submetido
no dia 12 de janeiro de 2022, a uma lobectomia. E por que eu falo isso hoje sorrindo? Em todo esse tempo, do momento em que o meu filho começou a adoecer, até o momento que foi informada que seria necessária uma cirurgia, foi todo um processo que nós passamos, né? Eu passei, o Douglas, meu filho, passou, o Alexandre, pai do Douglas, passou, né? Ele não pôde ficar conosco, ele teve que trabalhar, né? Eu larguei o meu serviço e fui ficar internada, né? Acompanhar o meu filho na internação. A todo momento eu tinha um medo terrível, porque o Douglas, ele é meu segundo filho. Eu tinha muito medo de perdê-lo também, né? Assim como eu perdi a minha primeira filha. Até a inserção do dreno, estava extremamente receosa, com medo, eu chorava, né? Fazia um esforço para não chorar na frente do Douglas, mas eu chorava muito, com medo de perder o meu filho. Só que aconteceu uma coisa, estou resumindo muito, mas aconteceu o seguinte: durante um dos exames, né, onde ali eles estavam tentando tirar o sangue de uma artéria mais profunda, é um procedimento que dói bastante, eu sempre auxiliei nesses exames, mas dessa vez meu coração ficou um pouco apertado, porque além do exame, é necessário inserir um catéter para ele fazer o exame de urina, então assim, foram muitos procedimentos ao mesmo tempo. Em seguida já teve um raio-x, então assim, deixei as enfermeiras e me ausentei um pouco, porque eu precisava sair um pouquinho daquele ambiente, e fui até uma área de recepção, onde tem umas cadeiras em frente ao hospital que nós estávamos. E nesse momento eu sentei na cadeira, olhei para frente, para o céu, para os prédios, para aquela movimentação do mundo, né? Porque o mundo não para, o mundo está constantemente acontecendo, e eu via tudo aquilo, né? Aquela realidade ali de doença do meu filho. Poxa, o meu filho na gestação também enfrentei diabetes gestacional, tive uma perda antes dele. Eu fiz aquilo que eu sabia fazer naquele momento. Eu pensei em Deus, olhei pra frente e comecei a falar com ele, sozinha ali olhando, pedi a ele que sustentasse o meu filho, que salvasse o meu filho, que cuidasse do meu filho, que eu entregava a vida do meu filho a ele, e várias outras coisas. Eu fui falando e conversando e falando e chorando muito, pedindo a Deus que Deus era a minha única salvação, a minha única opção. E eu não estava indo na igreja, não estava frequente numa igreja, não estava firme em oração, não estava. Mas eu conhecia Deus quando eu era criança. Eu sabia que Ele existia, sabia que Ele podia me ajudar. E nesse momento, eu quero que você preste bem atenção. Nesse momento, o meu coração fez assim, ó. Eu nem lembro se eu tinha terminado a oração, mas o meu coração acalmou, assim. Eu não ouvi nada, né? Não tive uma experiência de ver anjos e meu coração acalmou. Eu respirei, parei de chorar e voltei para a salinha, e eu tive a confirmação no meu espírito que o Douglas ficaria bem. Não me pergunte. Brincadeira. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, mas eu senti paz, calma. O medo ainda existia. Sabe quando você tem aquele medinho ainda que tá lá no fundo, tá bem lá no fundinho, mas ainda tava ali, mas eu acalmei meu coração. E diante de tudo aquilo, logo depois disso, o médico me confirmou que seria feito, né? Ele veio, né? Dr. Guilherme veio junto com outro médico e falou assim: mãezinha, foi confirmada. Ele realmente, o que ele tem é abscesso pulmonar e derrame pleural. Isso vai ser resolvido com a cirurgia. Então, no dia 12... agora, de manhã, ele vai passar pelo procedimento de lobectomia e a gente vai remover a parte que foi afetada pela bactéria, e logo em seguida eu falo pra você o que vai ser feito. E eu falei, tá bom. Eu acredito que o médico tenha pensado que eu estava em choque, ou que essa mãezinha tá passando mal, ou alguma coisa assim, porque eu fiquei tão tranquila depois que eu conversei com Deus, que eu pedi, eu supliquei, eu chorei e pedi que ele sustentasse, que ele mantivesse meu filho vivo aqui comigo. E eu acredito que o médico tenha pensado, nossa, essa mãe deve estar assim em choque. E eu estava bem. Então, no dia seguinte, que era dia 12, o Douglas foi ali submetido, né, à lobectomia, saiu, eu fiquei na salinha, porque assim, a gente estava numa salinha de UTI, uma salinha fechada, né, até porque Covid em alta, né. Eu fiquei sozinha lá naquela salinha, olhando pro nada. Tinha uma TVzinha que tava passando um desenho infantil, e eu fiquei lá olhando. Chegou o meu almoço, a salinha vazia, né, porque levaram ele na cama, e eu fiquei lá esperando, mas eu sabia que ia dar tudo certo. Meu espírito tava firme nessa promessa, sabe? E eu falo promessa porque assim, eu não escutei, né, Deus falando, olha, eu vou cuidar, não, mas ele me deu confirmação no espírito de que ia ficar tudo bem. E meu filho voltou algumas horas, poucas horas, foram 2h30 mais ou menos. Eu tenho o histórico médico, né, mas eu não lembro assim de cabeça. Não foi muito demorado. Ele voltou acordado, com a pupila dilatada demais, muito dilatada, e falando, mamãe, mamãe, mamãe. Ele mamava ainda no peito, né?
Então, falando mamãe procurando e não enxergava, né? Porque a pupila está dilatada. E eu vi ele, me deu uma vontade de sorrir. E aí o médico veio e falou pra mim assim: olha, mãezinha, agora é a etapa crucial. Por quê? Agora que eu movimentei, eu tirei os 40% do pulmão esquerdo, da parte de cima, e raspei o derrame pleural. E agora ele veio com 2 drenos, um para o abscesso e outro para o derrame pleural, onde vai sair o restante, né, do que está ali dentro do peito dele. E eu falei, tá bom. E de novo, eu acredito que esse médico tá falando assim, só isso, não vai chorar, não vai gritar, não vai espernear, não vai nada. Porque você via assim, tá bom, né, tá bom. Eu sabia que meu filho ia ficar bem. Ele veio tomando sangue, né, na veia, né, da reposição do sangue. E aí ele falou assim, agora é a etapa principal e crucial, por quê? Agora que foi movimentado, essa bactéria vai circular pelo sangue, vai tentar, né, encontrar ali outros pontos, então nós vamos dar o antibiótico que se chama vancomicina, 7 a 10 dias. Aí eu vou avaliar ele conforme o quadro for diminuindo a infecção e tudo mais, e vai precisar de 7 ou 10 dias. E depois disso, tanto eu quanto ele, nós pegamos Covid. E tem uma coisa no pulmão que chama vidro fosco. Mas, pela honra e glória de Deus, né, não parou por aí, mas depois eu faço uma segunda parte falando, né, da alta que ele teve, da recuperação em casa e de outras coisas que aconteceram. Que eu quero te dizer é o seguinte, Deus enxerga. Deus sabe o que acontece com a gente. E sabe o que a gente não faz no momento da dor? Buscar ele. Muitas vezes a gente fica receoso, fica com raiva dele, ou culpa ele das situações ruins, ao invés de fazer aquilo que a gente tem que fazer, que é clamar a ele por misericórdia, perdão, compaixão, ajuda, me socorre. Ele é um pai que não nega ajuda ao filho, socorro ao filho. E o Douglas passou do dia 12 de janeiro de 2022 da cirurgia até o dia 2 de fevereiro. Nós ficamos naquele hospital. Ele tomou os antibióticos. Ele voltou a andar porque ele estava tanto tempo naquela maca, ele emagreceu muito, ele ficou com 9 quilos, porque ele já não tinha aquela firmeza. Eu vou deixar alguns vídeos aqui pra vocês verem o momento em que ele, de vermelhinho, de roupinha de Homem-Aranha, ele volta a firmar o corpo. E foi a ajuda de muitos médicos e a presença de Deus, os anjos de Deus, o Espírito Santo, afirmando diariamente que ele ia resistir àquela cirurgia, ele ia resistir àquela bactéria, ao Covid, a tudo aquilo que estava acontecendo. Eu hoje só tenho a agradecer, eu olho para trás e vejo o agir de Deus durante muitos momentos da minha vida. E eu quero muito propor que no momento de angústia e aflição, não seja enganado, acreditando que você não pode buscar a presença de Deus só porque você está distante, não está frequentando a igreja, não está orando, não está nada. Deus nos vê, Ele sabe o nosso nome e quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Então eu te proponho, tá sofrendo, tá num momento difícil, clama com fé. Eu vou deixar aqui alguns momentos do Douglas durante a internação, pra vocês verem, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus esteja contigo. Você crie coragem e clame a Ele em nome de Jesus. Beijo e até o próximo vídeo. Tá. Obrigada. Cadê o sorriso? Não. Não? Vamos embora? Vamos? Aê! Qual foi?